Nós estamos nessa série aí de batalha espiritual, de fortaleza, e hoje eu quero, dando continuidade nesses assuntos, quero falar um pouquinho sobre fortalezas espirituais, os mecanismos de resistência. Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe resistência. Mas antes da gente entender qualquer coisa, nós vamos orar. E vamos pedir a direção, a orientação do Espírito Santo de Deus, para que Deus ministre nos nossos corações, para que não haja nenhum impedimento. Existe resistência, então a primeira resistência que nós precisamos, muito obrigado, a primeira resistência que nós precisamos quebrar é essa resistência agora já, para que a gente possa ouvir e entender. Não basta ouvir, a gente também precisa entender a palavra de Deus. Sentado mesmo, coloque a mão no teu coração, peça para Deus falar com você. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Invocamos o teu nome e te convidamos para se fazer presente aqui nessa noite, nesse altar. Declaramos agora que todo impedimento, toda resistência agora vai cair por terra, em nome de Jesus. Nada vai impedir o agir, o mover do sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Então, Pai, agora toda resistência vai ser quebrada e os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua voz, para entender a Tua voz, e também queremos sair daqui para praticar as verdades da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, resistência espiritual. Existe resistência. Você já teve resistência de alguma coisa, de alguém? Alguém já te resistiu? Você já tentou ultrapassar alguém numa BR, e aí fica ali quase como se fosse um racha, um resiste ao outro, não deixa passar? Existe resistência. Existe resistência, às vezes a gente começa num trabalho bem animado, já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Você está lá animado, mas existe uma resistência, alguém que olha para você, não gosta muito de você. Não vai muito com o teu jeito de ser, então existe o quê? Uma resistência. Às vezes existe resistência dentro da igreja, a gente chega e às vezes as pessoas ficam com medo. E também existe o quê? Um tipo de resistência. Então é sobre isso. Então imagina, se a gente tem vários tipos de resistência, você acha que no mundo espiritual não vai ter resistência? E nós vamos ver aqui, nós vamos passear pela Bíblia, nós vamos pensar alguns versículos, alguns textos bíblicos, para a gente entender e compreender um pouquinho melhor sobre resistência espiritual. Vamos lá. Esse é o texto que nós temos usado aí como uma base dessas ministrações, 2 Coríntios 10, 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, vamos abrir um pequeno parênteses aqui, não adianta querer lutar com resistência espiritual com arma carnal, ou seja, você não vai vencer na tua carne, você não vai vencer no teu braço. Zacarias vai dizer isso, não por força, não pelo meu braço, mas pelo Espírito do Senhor. Então a gente precisa ter uma compreensão que não é com armas carnais, não vai ser na tua força. No mundo espiritual a questão não é força. Pode ter alguém muito forte, mas espiritualmente muito fraco. Pode ter alguém que a gente olha e diz assim, mas ele é tão minguadinho, tão pequenininho, pastor, não tem muita resistência, mas ele pode ser um grande gigante na resistência, porque aqui nós estamos falando de mundo espiritual, e sim, poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando os sofisma. Temos que anular os sofismas. Vamos lá. Estratégias para destruir a fortaleza, ou as fortalezas. 2 Samuel 5, 6 e 7. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém. Aqui partiu Davi com seus homens para Jerusalém. Ele foi marchar em direção a Jerusalém para conquistar contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui. Olha a resistência. Aqui você não vai entrar, lembre-se, existia uma fortaleza. A gente vai em, quem já foi ou já viu imagens de Jerusalém, você vai ver que existe ainda as muralhas de Jerusalém. Elas foram destruídas, elas foram conquistadas várias vezes, reconstruíram várias vezes a muralha de Jerusalém. Mas tem lá as muralhas da cidade antiga de Jerusalém. Hoje tem acesso, tem a Porta Dourada, tem várias portas, tem a Porta de Damasco. As portas estão lá e você tem acesso a entrar na cidadela, que depois vai ser a cidadela de Davi, né? Então, contra os jebuseus que habitam naquela terra, falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois o cego e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi, até esse tempo aqui, ele estava como rei em Hebrom, que é perto de Judá. E agora ele vai marchar
em direção a Jerusalém para conquistar. Nesse capítulo 5 aqui, ele vai ser também ungido rei de Israel. Antes ele não era o rei de todo Israel, agora ele está sendo ungido, o rei de todo Israel, então ele vai enfrentar uma fortaleza. Olha a audácia, dizer, olha, até os coxos e os cegos vão te repelir, você não vai conseguir entrar. Você já teve medo? O medo, muitas vezes, quando a gente está de frente do medo, a gente pode parar e ficar paralisado, ou a gente pode pegar aquele medo e potencializar, ou usar ele como uma oportunidade para a gente vencer. Enquanto você não vence aquele medo, se você decide só ficar parado diante de uma dificuldade, eu quero te dizer que você vai continuar estagnado e parado, porque você vai ter que vencer. Só que a vida da gente, a gente vai ter outros medos. A gente supera um medo hoje e amanhã a gente vai ter medo de outra coisa. E a gente vai superando medos. Então, aqui Davi, ele chega e ouve essa palavra, dizendo, olha, você não vai conseguir entrar aqui. Então ele encontra a primeira resistência para conquistar a fortaleza. Você vai ver que os jebuseus, eles vão ser um inimigo que eles vão ficar no meio de Israel. Só que Deus tinha falado para eles que era para expulsar eles, desde lá de Josué. Quando a gente vai para o livro de Josué, Deus está falando com Josué, diz, ó, expulsa todo mundo da terra, que eu estou dando para vocês, a terra que mana leite e mel. Inclusive os jebuseus, mas eles vão fazendo alguns acordos que Deus disse que não era para ser feito. E aí eles vão ficar com esse inimigo. Como se fosse... Você já teve uma unha encravada, dói, né? É mais ou menos assim. Um espinho na carne, que nem Paulo fala, é mais ou menos assim. Os jebuseus ficaram ali, atormentando o povo de Deus. O inimigo entrincheirados em fortaleza, Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Olha as nações, aqui vai ser 7 nações. Os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e quem? Os jebuseus, já estavam ali. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente. Olha o que Deus está dizendo, totalmente a destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nossa, pastor, parece que o Deus estava zangado, Deus do Antigo Testamento, parece que ele ficava bravo, mas Deus ele vai dar a explicação, o porquê que não era para eles fazer nenhum tipo de aliança. Às vezes nós fazemos aliança com pessoas erradas, às vezes nós nos relacionamos e vamos e frequentamos lugares que Deus diz, não faça, não vá. Por quê? Olha que o texto continua, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Deus está dando a explicação. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Aqui está a razão pela qual Deus está falando para o povo, dizendo, olha, vocês vão conquistar, vocês vão avançar sobre a terra que mana leite e mel, vocês vão entrar em Canaã, mas vocês não vão deixar nenhum desses povos. Deus dá aos povos, Deus está dizendo, essas nações vocês vão ter que expulsar, essas nações vocês vão guerrear, mas vocês vão vencer. Só tem uma coisa, Deus deixa bem claro, vocês não vão poupar eles. Por quê? Porque senão o povo vai se desviar. É fácil às vezes a gente se desviar. É muito simples a gente olhar um inimigo que fica entrincheirado dentro de uma fortaleza, a gente chegar e se deparar com uma fortaleza e dizer, isso é intransponível, eu não vou conseguir. E Deus está dizendo, olha, não vai pegar aquelas mulheres para ter casamento, porque senão vocês vão se desviar, se vocês se desviar, isso é idolatria. Então o povo vai viver uma vida de idolatria. Então quando a gente olha e a gente pensa que idolatria, a gente relaciona algumas coisas como se fossem apenas imagens, não é. Quando Deus fala, não pega o jugo desigual, eles vão pegar. Então esses inimigos, não é apenas que eles estão entrincheirados no meio de uma fortaleza, mas eles começam a conviver com a gente, eles estão ao nosso lado, eles estão caminhando com a gente. Alguns estão zombando da nossa fé, estão dizendo, olha como eles são fracos, queriam nos expulsar e agora nós estamos aqui no meio deles. Sabe quando isso acontece? Tem pecados que ficam rodeando a gente. Tem pecados que ficam do nosso lado. E a gente usa até mesmo algumas desculpas, mas é o meu temperamento, pastor. Meus irmãos, o fruto do Espírito é domínio próprio, mansidão, amabilidade. Não é isso?
Se nós temos o fruto do Espírito, então eu vou conseguir vencer esses pecados que muitas vezes estão ali do nosso lado. E nós às vezes ficamos alimentando esses pecados, e aí nós não entendemos por que nós não resistimos ou não conseguimos nos infiltrar dentro de fortalezas, ou quebrar as fortalezas. Pior, nós estamos às vezes presos dentro de fortalezas da nossa alma, da nossa história, que nos aprisionam. Os inimigos às vezes estão entrincheirados. A arquitetura defensiva da fortaleza são fortificadas e difíceis de vencer. Josué 15:63. Não puderam, olha só, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar quem? Os jebuseus, que habitavam onde? Em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje, até o dia que foi escrito o livro de Josué. Até ser fechado esse livro, aqueles jebuseus estavam ali, mas é o mesmo povo que Davi também sobe para destruir, e eles já estavam habitando no meio do povo, eles estavam vivendo. Gente, não dá para querer viver uma vida de santidade brincando com o pecado. Não dá para a gente achar que a gente vai se lambuzar com as coisas que Deus está dizendo, não faça, que isso vai me afastar da presença de vocês, eu vou ter que deixar vocês de lado, e a gente vai achando que não vai dar nada, a gente vai vencer. Isso a Bíblia está dizendo que não vai funcionar. Não funciona, não funcionou naquela época com Josué, não funcionou com Davi, não vai funcionar comigo e com você, não vai funcionar. Se a gente continuar com algumas práticas que a gente tem, a gente não entende por que a gente não sai de fortaleza, não da cidade, né? De fortalezas espirituais. Tem dias que a gente sai da fortaleza, mas no outro dia a gente já volta, ou na outra semana a gente já está dentro de fortalezas novamente. São inimigos, mas são tratados como amigos. A gente fica acariciando alguns pecados. Quando Deus está dizendo, rompa com isso, não se misture com esse povo, para que vocês não se contaminem, e contaminados não venham a trazer a contaminação para dentro do povo, para dentro do meio do povo de Israel. São tratados como amigos, e obrigam a conviver internamente com o pecado. Sabe qual é o problema? Quando você deixa esses inimigos como os jebuseus ficarem do teu lado ali, você começa a conviver com o pecado. Qual é o problema da gente conviver com o pecado? Sabe qual é o problema? A gente começa a aceitar o pecado, e depois que a gente aceita o pecado, a gente já não acha que é tão feio assim, a gente começa a normatizar o pecado. Mas ele é assim, pastor, ela é assim, é o jeito, é a maneira que ele trata, é a maneira que ele vive. A gente começa então a aceitar, conviver com o pecado, e a gente começa a se misturar com o pecado. Porque a gente já olha para as pessoas ou para aquele pecado e diz assim, mas isso aqui não tem tanto problema, não é tão grave. A gente ainda começa a dizer aquilo que é grave e aquilo que não é grave. Isso é grave, isso é muito grave. Lembra, eu fui sorteado hoje, recebi um negócio do Detran, eu acho que a minha carteira foi sorteada hoje no Detran. Recebi ali, você recebeu uma multa. Eu falei, cara, que bom, né? Seu carro foi autuado, 3 pontos na sua carteira. Eu falei, nossa, podia ser eu ser sorteado hoje. Fui sorteado, é mais ou menos assim, a gente começa a botar gravidade. Não, esse aqui é leve, esse aqui é tolerável, tá, Helena? Não, esse aqui eu tenho que ser mais religioso. Não, esse aqui é inconcebível. Isso aqui nós não aceitamos, mas isso aqui dá para aceitar. Eu tive que aceitar os 3 pontos na minha carteira, não tem escolha. Para mim aprender, ser mais prudente. São então inimigos, mas são tratados como amigos. Estão no nosso meio, convivem com a gente, e a gente começa a aceitar algumas práticas que Deus está dizendo que aos olhos de Deus não deveriam ser aceitas. E a gente começa a tolerar o pecado, e a gente começa a tolerar algumas coisas. Disfarçadamente escondido, Josué 1:21. Já os benjamitas deixaram de expulsar os quem? Os jebuseus, que estavam morando aonde? Em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com os benjamitas até o dia. Gente, os jebuseus vão se tornar um espinho no pé do povo, na perna do povo, porque eles não obedeceram aquilo que Deus tinha falado para eles, camuflado no meio do povo de Deus, através de uma série de mecanismos sutis de engano, que vem atormentando o povo, que vem sugando a nossa energia, que vem muitas vezes fazendo a gente sangrar. E o pecado faz isso, então é uma arquitetura defensiva de uma fortaleza que está disfarçado. Está disfarçado de o jeito de ser.
está disfarçado pelo temperamento, está disfarçado pela criação dos nossos pais. Ah, mas é que o senhor não conheceu meu pai e minha mãe, pastor. Ela vem disfarçada e escondida, com coisas que são práticas que nós temos, então nós vamos para a defensiva, nós queremos nos defender de uma forma a transferir, a fazer uma projeção de uma transferência em outras pessoas, daquilo que é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade tua, de expulsar os jebuseus, de expulsar esse pecado da tua vida. E aí a gente fala, mas é o meu filho, mas é o meu cônjuge, mas é o meu pai, não, é o pastor da igreja. Não, o pastor é que vocês não conhecem o meu pastor. É o pastor, não, é o meu líder de célula. É o meu líder de célula, ele é meio intolerante. Então eles vêm disfarçadamente escondidos, é de forma sutil. Satanás, ele tenta se infiltrar no meio da igreja de forma sutil. Hoje ele até está mais descarado no meio das igrejas. E a gente precisa levantar a bandeira da santidade. A gente precisa levantar a bandeira do arrependimento. A gente precisa levantar essas bandeiras que são os primórdios do evangelho. Não existe evangelho sem arrependimento, sem transformação de vidas. Senão a gente pode botar outro nome, mas não pode dizer que é evangelho, porque o evangelho é transformação de vidas, evangelho é arrependimento, evangelho é regeneração, evangelho é santidade, é purificação, é restauração. Isso é o evangelho de Jesus, é isso que ele nos ensina. Então, vem muitos inimigos que vêm disfarçados e escondidos no nosso meio. O que você tem disfarçado na tua vida, meu irmão? O que está escondido ainda, que você ainda não botou um ponto final, você não expulsou da tua vida? Qual é o jebuseu que está aí ainda? Que está te golpeando, que te machuca, que te fere, que você ainda não venceu, que você ainda tolera ele do teu lado, convivendo com você todos os dias da tua vida. Existe então uma resistência espiritual, Daniel 10, 12, 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. O texto aqui de Daniel, a gente conhece, Daniel se propôs a orar. E no momento que Daniel se inclinou a buscar a Deus e a oração, o anjo já vem que nem uma flecha com a resposta de Deus para Daniel. Só que o anjo vai encontrar o quê? Uma resistência. Diga, resistência. Existe uma resistência espiritual. Você acha realmente que Satanás deseja, o pastor Lobo tem falado isso, você acha que Satanás vai ficar batendo palma lá para, ai que bom, olha, eles estão fazendo um culto doméstico, olha que lindo, bata palma aqui no inferno, vamos parar tudo, olha os crentes lá se reunindo, estão jejuando, eles estão orando, eles estão buscando, estão lendo a Bíblia. Você acha realmente que não vai ter resistência? Você acha que vai ser tranquilo? A gente sofre resistência, ação de cunho militar que visa defender a posição contra um invasor, ou uma tentativa de ocupação. O príncipe da Pérsia, aquela entidade, se colocou entre o anjo e a resposta para Daniel. Então aqui você começa a entender, meus irmãos, tem coisas que existe uma resistência que não chegaram na tua vida ainda, mas você precisa se posicionar. Porque Daniel não desistiu, Daniel ficou 21 dias ali, naquela busca, porque ele queria uma resposta. Daniel foi lá e fez o jejum. Algumas pessoas brincam comigo, falam assim, pastor, eu estou fazendo jejum de Daniel. Eu falo, é mesmo, o que você está fazendo? Eu estou comendo tudo que Daniel não comia. Eu como carne, Daniel não comia, então eu como carne. Verdura eu não como não, pastor, deixa que o Daniel já fez o jejum. Então eu faço o jejum de Daniel ao contrário. E eles acham que vão ter o resultado de Daniel. Não vai dar para ter o mesmo resultado que Daniel. Então existe uma resistência espiritual. Entenda isso, existe resistência. Eu falei a semana passada que não adianta, você não vai se eximir da guerra espiritual. Você querendo ou não, você está em guerra. Existe um inimigo, que ele é o inimigo da tua alma, ele é teu inimigo, ele é inimigo da tua família, ele é inimigo do teu casamento, ele é inimigo dos teus filhos, ele é inimigo da igreja. Ele é esse inimigo que tenta resistir. Então existe uma resistência. Qual é a resistência que você ainda está enfrentando? Qual é a resistência? Qual é a área da tua vida que existe uma resistência muito forte, que você ainda não conseguiu romper, não conseguiu quebrar? Que tem te paralisado? E algumas resistências são muito fortes. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus. A arquitetura defensiva da força, oposição e impedimentos satânicos. 1 Tessalonicenses 2,18.
quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Quem impediu? Satanás impediu. Satanás impediu Paulo de fazer a visita, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor, ou para se lhe opor. Termo referente a qualquer esforço comum organizado contra uma autoridade constituída. Existe oposição. Entenda isso. Existe uma oposição contra você. Existem impedimentos que são espirituais. E a gente precisa lutar de forma espiritual. Lembra o primeiro texto que eu li em 1 Coríntios? As nossas armas da nossa milícia não são carnais. Se a gente for lutar com armas carnais, nós vamos ser derrotados, porque Satanás, ele vai tentar te impedir. Ele vai tentar te impedir com todas as energias dele. Ele vai tentar te impedir de avançar. Ele vai tentar te impedir de romper. Ele quer te impedir de você crescer. Ele quer te impedir de você ter comunhão com Deus. Porque daí você fica fragilizado. A gente fica muito mais frágil. E se a gente está fragilizado, a gente se torna um alvo muito mais fácil de ser alcançado por Satanás e por essa resistência. E aí, se a gente não está se alimentando espiritualmente, se a gente não está guerreando, o que vai acontecer? A gente vai ser uma presa fácil, porque a gente não vai oferecer nenhuma resistência. Porque as nossas linhas estão baixas, nós abaixamos a nossa guarda, nós estamos desprotegidos, a nossa casa está desprotegida, a nossa família está desprotegida, e isso vem através de pecado, isso vem através de vícios, de coisas que a gente faz, que a gente sabe que é errado, que a gente se envergonha, mas que a gente não resiste. É só um cigarro, pastor, é só mais um copo de vinho, é só mais uma taça, é só mais um brinde, é só mais um site, é só mais uma imagem, é só mais uma mensagem apimentada para alguém, é só mais uma piada que eu vou mandar, e aí a gente não tem resistência, porque as nossas resistências estão fragilizadas, e aí ele vai se levantar contra essa autoridade que foi constituída, essa autoridade que devia estar marchando dentro de casa, que devia estar expulsando e botando a resistência espiritual dentro da nossa casa. Existem casas que por fora parece uma grande fortaleza, mas não tem nenhum sistema de segurança, não tem nenhum sistema contra incêndio, não tem nenhum sistema de proteção, e aqui tem alguém que trabalha com câmera, com proteção, sabe o que eu estou falando. Você pode tentar, mas se você não entender as armas que você tem que se capacitar para lutar nessa resistência espiritual, você vai ser derrotado. É isso que acontece muitas vezes. Então existe uma oposição, eles são persistentes, porque tem uma hierarquia que é persistente. Mateus 17, 18 a 21, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. Aqui é um demônio que estava num menino, numa criança, estava numa criança, era um menino, a Bíblia diz. Se fosse um jovem, a Bíblia diria que fosse um jovem, ia dizer que era um jovem, mas era um menino, era uma criança. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Então os discípulos disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Fizeram uma pergunta, e Jesus lhe disse: esta casta de demônios não é expulsa senão pelo jejum, pela oração e pelo jejum. Aqui, quando a gente está dentro desse texto de Mateus 17, do 18 ao 21, Jesus vai falar ainda para os discípulos, vai dizer: olha, vocês têm muito pouca fé, porque se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: saia daqui, se precipite lá do outro lado, e ele vai fazer. E aí Jesus vai complementar, vai dizer: só que essa casta, esse demônio, essa resistência espiritual, não é expulsa senão por oração e por jejum. Por isso os discípulos não conseguiram expulsá-lo. Os discípulos, homens que andavam com Jesus, que vivenciam os milagres de Jesus, que viam ocularmente todos os milagres de Jesus, eles estavam ao lado, eles comiam do peixe que Jesus multiplicou, eles comeram do pão que Jesus multiplicou, eles tomaram do vinho que Jesus multiplicou no casamento, porque eles estavam com Jesus em todos os momentos, eles estavam vivenciando aqueles milagres. Eles viram quando Jesus tocou no esquife, lá em Lucas 7, curou e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eles estavam juntos, eles viram tudo isso, mas eles não tinham entendido ainda que existia uma resistência. E agora Jesus chama eles e diz: existe resistência espiritual, e tem algumas castas, alguma resistência que é forte, só vai sair com jejum e oração. Diga: jejum e oração. Vamos jejuar,
Precisamos jejuar. Precisamos jejuar pela nossa casa. Precisamos jejuar pela nossa família, por esse Brasil, pelo nosso estado, por essa cidade, pela igreja. Precisamos jejuar pelas pessoas que nós amamos. Precisamos orar, capaz de bloquear qualquer avanço ou investida. Eles são persistentes, eles não vão desistir. Sabe que quando você está alheio a tudo que está acontecendo, Satanás não está muito preocupado com você. Ele se preocupa quando você se levanta, quando você se coloca em oração e jejum. Aí Satanás ele vai ficar atento ao que você está buscando. Pastor, então eu vou ficar quietinho. Fica quietinho que você vai ser tragado por ele de qualquer jeito. Você tem armas para você lutar. Você tem como resistir. Tiago vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A fortaleza, ela pode ser destruída, ela vai ser destruída, mas ela precisa começar a ser destruída na minha mente, diga na minha mente. Na tua mente, você precisa começar a destruir essas fortalezas que você está, ou que você entrou. Começa na mente essa destruição dessas fortalezas, através de uma resistência, sim. Se a Bíblia está dizendo que existe resistência espiritual, como é que nós vamos enfrentar algo que tem uma resistência, que está tentando nos resistir, se nós também não resistirmos, nós não vamos conseguir. Existe uma resistência espiritual. Então, eles são persistentes. Aparentemente são invencíveis. Olha o tamanho dos gigantes. Olha o que o texto vai dizer. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul. E os heteus. E os Buzeus também estavam lá, e os amorreus habitam na montanha. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura e habitam em fortaleza. Não basta ser gigante, não bastava serem homens grandes. Os enaquins aqui, os filhos de Enaque, não bastava ser apenas gigantes, eles também habitavam aonde? Em fortalezas. Tem fortalezas que você vai olhar, meus irmãos, que a gente olha, que a gente diz, isso aqui é intransponível, isso aqui é invencível. Esse aqui, o que está acontecendo aqui? Josué vai lá, Moisés manda os espias espiarem a terra, eles vão lá espiar a terra. E eles voltam com o relatório. Gente, a terra é linda, a terra é maravilhosa, sem fortaleza é lindo. Só tem um problema, a terra mana leite e mel, isso é bênção. Só tem um problema. Lá existem os filhos de Enaque. Eles são homens de estatura muito grande, muito altos. E eles habitam em fortalezas. Isso bastou para o povo desanimar. Transmite a impressão que jamais serão derrotados. Você já passou por isso? Parece que tem batalhas que a gente está. Parece que tem lutas que a gente está enfrentando na nossa vida, que parece que nunca vai cessar. Parece que nunca vai ter um fim. A gente luta, parece que nunca vai chegar ao final. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Transmite a impressão que jamais serão derrotados. Aqui, 10 espias vão dar o relatório, e isso vai ser como um balde de água fria para a nação. E o texto depois vai pular para o 14, até que Josué se levanta, mas o texto vai dizer que os homens começaram a murmurar contra Moisés. O povo começou a se levantar contra Moisés, e começou a murmurar dizendo, Moisés, o que você fez com a gente? Você nos trouxe para essa terra aqui, que aparentemente é muito boa, só que é intransponível para nós. Nós não temos, eles vão nos olhar, e eles nos olham como se nós fôssemos pequenos gafanhotos. Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos transpor essa fortaleza que é invencível aparentemente, quando nós olhamos? Porque é muito poderoso, a terra é poderosa, as cidades são fortificadas e muito grandes, são cidades fortificadas, não tem cidade que vai ser fácil, não. Meus irmãos, a gente quer, às vezes, vitória sem ter luta, a gente quer vencer sem resistir, a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente quer que seja do nosso jeito, a gente quer prosperar, a gente quer crescer, a gente quer se multiplicar, mas a gente às vezes não quer pagar o preço, às vezes a gente não quer jejuar e não quer orar, e as fortalezas vão se levantando na nossa vida, e você vai dando um drible numa outra, vai dando curva, só que as fortalezas vão ficando, porque aquilo você não venceu. Não, pastor, mas essa é muito grande, tem gigantes lá.
Meus irmãos, para de olhar para o gigante. Olha para o teu Deus, olha para o Senhor Jesus, olha para quem Ele é, a vitória que Ele já nos deu. A gente fica olhando para o gigante, a gente fica olhando para o tamanho da fortaleza. Você já viu o muro quebrar com um povo gritando e marchando? Josué vai dizer isso. Um homem que vence várias batalhas. Um homem que derruba, Deus usa ele para derrubar uma muralha, apenas rodeando a muralha e marchando em volta de uma muralha. Um Deus que manda o povo, olha para Moisés e diz assim: Moisés, para de clamar, Moisés, agora é a hora de você avançar, apenas caminhe. Deus, mas eu só tenho água para frente e atrás eu tenho faraó. Moisés, apenas marche. Quando Moisés bate o pé nas águas, as águas se abrem. Quando o povo marcha, as fortalezas vão sendo ruídas e caem de Jericó. Aqui eles vão avançar, depois eles vão conquistar essa terra. Olha o capítulo 14 depois. Desprezam os ataques, e partiu o rei com seus homens, é o texto que eu li lá no início, a Jerusalém contra os jebuseus. Ridicularizam a sua autoridade e desprezam a sua unção. Eles vão ridicularizar o rei. Davi está sendo ungido rei de Israel, eles vão ridicularizar o rei. Eles vão... Você já foi afrontado? Você já passou por uma afronta? Você já passou por um momento de humilhação? Você já confiou em alguém e aquela pessoa quebrou a tua confiança? Você já confidenciou algo para alguém e a pessoa usou aquilo contra você? Aquilo que você confidenciou, aquilo que você estava aflito ou angustiado dentro da tua alma, estava até mesmo desesperado, e você olhou e falou: eu vou confiar, e eu vou lá e vou abrir o meu coração, e a pessoa vai pegar aquilo e vai desprezar aquilo que você falou, vai te desprezar, vai desprezar aquilo que Deus deu nas tuas mãos, a unção que Deus derramou sobre a tua vida é desprezada, e isso vai acontecer. Eles desprezam aqueles ataques, porque eles não estão preocupados. Existe sim uma maneira da gente transpor essas fortalezas, mas para isso a gente precisa se colocar em um lugar de resistência também, de resistir aos ataques, e não oferecer para Satanás as armas que ele precisa contra nós. Quem já te ridicularizou? Cadê o teu Deus? Já ouviu isso? Você não é crente? Cadê teu Deus? Por que você não vence esse pecado? Por que você não vence essa prova? As pessoas ficam muitas vezes ridicularizando a sua autoridade, a sua capacidade. Pior, ficam duvidando de Deus na tua vida e na minha vida. Derrotado, mas com porte de vencedor. Aqui sim, Números 14, 6 ao 9. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aí aqui começa uma virada de chave. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, entre os 12 espias, rasgaram as suas vestes e disseram: não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Não tenham medo. Essa expressão vai começar a aparecer muitas vezes na Bíblia, em Josué, e vários momentos aqui em Números também. Não tenha medo, apenas confie em Deus. Não tenha medo do gigante. Não tenha medo que aquela fortaleza é muito forte. Não tenha medo. O que vai inviabilizar, derrotar uma fortaleza? A incredulidade. Torna a fortaleza mais forte do que realmente ela é. Às vezes potencializamos um pecado. Pegamos aquele pecado e botamos ele lá em cima e dizemos: eu não consigo, pastor, eu não consigo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu por muito tempo fui dominado pela bebida. Eu fui dominado pela bebida, por um copo de cerveja. Na verdade, eu gostava muito de vinho. Uma vez eu tomei 8 litros de vinho. Para mim nunca mais me esquecer disso, eu tenho uma bela de uma cicatriz aqui na minha cabeça, que eu consegui nessa mesma noite, de uma coronhada que eu levei, para mim não me esquecer. Então, tem coisas na nossa vida que nós vamos potencializando, até que depois que eu me converti, eu entendi, eu olhei para aquele copo de cerveja, olhei para aquele copo de vinho, eu falei: eu não posso ser dominado por isso, eu não posso ser dominado por um cigarro, por uma bituca de cigarro, eu não posso ser dominado por um impulso, por um desejo descontrolado e desenfreado, e isso vai gerando fortalezas, isso eu vou botando cada vez mais e mais.
tijolos e vou levantando uma fortaleza. Porque a gente é dominado, mas por quê? Porque a gente coloca dentro do nosso coração que aquilo é intransponível, a gente gera dentro do nosso coração uma incredulidade, com relação à palavra de Deus, com relação ao poder de Deus, e a capacidade que Deus nos dá de resistir. Não veio sobre vós, não é isso? 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas vindo a tentação, Deus vai nos dar o escape. É isso que está acontecendo. Derrotado, mas com porte de vencedor. Jesus já destronou o império das trevas para nós, Jesus já conquistou, já nos deu a vitória, mas nós ficamos olhando e dizendo, isso é intransponível. Só que daí se levanta um homem de Deus, se levanta 2 homens de Deus, Josué e Caleb, e diz, basta. Eles são grandes, são fortes, mas Deus nos entregou, nós vamos mastigar eles como se fossem pão. 2 homens, 10 homens contaminaram o povo, agora se levantam 2 homens, para inflamar o coração daquele povo novamente de fé. Nosso coração precisa ser inflamado na fé, impulsionado na fé, de quem Deus é, de quem Jesus é, daquilo que Deus fez e faz na minha vida e na tua vida. Lógicas mentirosas do diabo, olha aqui as lógicas que ele usa. Não seja tão radical. Nossa, pastor, você está radicalizando, pastor. Não seja tão radical. Pode conviver com os jebuseus, fica com o jebuseu aqui do teu lado, caminha com eles, fica de mão dada com o jebuseu. Vamos lá, jebuseu, vamos andar, vem pecadinho, vamos lá, os jebuseus andam comigo, volta, jebuseu. Não seja tão radical, pastor. Continue indo aos cultos. Vem no culto de libertação, tá? Não falte, não falte. Dê até o dízimo, mas não se preocupe em oferecer uma vida de santidade a Deus. Não entregue tudo para Deus. Sabe por quê? Porque daí você vai ter que fazer opção. Afinal de contas, domingo à tarde, daí em vez de vir para o culto, você quer ver o jogo do teu time na televisão, no estádio, daí você já não vai. Então, ofereça, mas não ofereça tudo para Deus. Não seja tão radical, não se preocupe em oferecer toda a sua vida, consagrar tudo para Deus. Para que isso? Não é preciso limpar totalmente o coração. Você vai continuar sendo rei, sacerdote da mesma maneira. Continue se lambuzando, continue sujo pelo pecado. Afinal, você merece, você trabalha tanto, não é assim? É só um prazer, você merece isso daí, você é merecedor. Gente, sabe o que nós merecíamos? Condenação. Mas a graça de Jesus se manifesta nas nossas vidas, trazendo redenção para aqueles que entendem, para aqueles que clamam por Jesus. Continue vivendo dessa forma. O bem e o mal fazem parte da natureza humana, não é isso? Faz parte, pastor. Como faz parte? Paulo vai falar em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse estou sempre praticando. Como assim? O bem e o mal fazem parte da natureza humana. Então eu vou ficar alimentando o mal, eu vou fazer o mal e vou dizer que está tudo bem, porque é da minha natureza. Eu vou continuar brigando dentro de casa, eu vou continuar sendo estúpido, violento, grosseiro, é isso? Porque é da minha natureza, é isso? A palavra de Deus não diz isso para mim e para você. Você jamais vai conseguir clarear totalmente sua vida ou limpar totalmente seu coração. Desista. Sabe o que me impressiona? É que a gente ouve mais palavras negativas do que palavras positivas. A nossa mente, ela é constituída de uma forma que a gente chega e diz assim, fale para mim aí, acesse alguma memória. Normalmente a gente vai buscar sempre as mais negativas, os momentos de dor, de humilhação e de vergonha. Aí a gente fala, me traz coisas boas agora. A gente, deixa eu pensar. Porque as que são negativas parece que ficam impregnadas em nós, e toda vez que a gente vai acessar, a primeira que a gente acessa é aquilo que a gente diz assim, isso que me dói, eu queria desistir, eu queria esquecer, mas eu não consigo. Você jamais vai conseguir clarear a tua vida. Continue, não tem jeito. Não se esforce tanto assim. Não seja tão santo assim, não precisa. Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Vamos continuar nessa parceria amigável. Vamos continuar de mãos dadas. Não tem problema. Você está vindo nos cultos, olha que beleza. Você está participando do ministério, top. Mas vamos continuar com essa parceria, só de vez em quando. Sai um pouquinho, não tem problema. Você é merecedor. Vai lá, vai na igreja, já viu agora a moda dos crentes? Vai no culto e depois vamos para o happy hour, não dá nada. Nunca dá nada. Continue assim. Não que tenha algum problema. Depende do ambiente, tem todos os problemas.
Não, pastor, eu vou no ambiente, deixa que eu transformo. Vai nessa. Vai nessa para ver se daqui um mês, daqui 15 dias você não foi transformado para aquele ambiente, em vez de você, aquele que diz assim, eu vou lá porque eu vou ganhar todos eles, meus colegas para Jesus. Quando vê, você está lá, dançando no meio deles com um chopão na mão. Eles te ganharam, eles te tiraram daquilo que era você continuar fazendo, buscando a presença de Deus. Vamos continuar nessa parceria amigável. Você brinca de ser crente, e eu brinco que sou teu amigo. Eu brinco que você brinca que vai prosperar, e eu vou continuar te destruindo, eu vou continuar te machucando, te ferindo, te golpeando. É isso que o inimigo faz, dentro dessas fortalezas. Essa é a lógica. Qual é a mentira? Qual é o fundamento da mentira? Qual é o fundamento da fortaleza? A cada mentira que aceitamos, estamos dando espaço para a criação de uma fortaleza, onde? Na nossa mente. Mentira, sofisma, já viu isso? Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Não é isso que eles estão falando? Isso é uma mentira contada hoje, amanhã, todos os dias ela vai continuar sendo uma mentira. Só que isso se torna um sofisma é uma mentira bem elaborada na nossa cabeça. Lembra? São bem elaboradas. Não é de qualquer jeito. O inimigo não se apresenta com um chifre na mão, com um chifrão na cabeça, um tridente aqui, olhando com aqueles olhos vermelhos, dizendo, eu vou te pegar. Não é assim que ele se apresenta. Ele vai se apresentar de uma forma enrustida, através de um sofisma, através de um desejo, através de uma paixão descontrolada, e isso vai sendo um sofisma muito bem elaborado na tua mente. Esse é o fundamento da fortaleza, e quando você vê, você está vivendo dentro de uma caixinha que se chama mentira. E aí cada vez mais você é exigido, porque quando você conta uma mentira, qual é o problema? Quando você vai contar de novo, você esquece algumas coisas, você tem que inventar outra mentira. Tem pessoas que fazem isso. Pare de viver dentro da mentira. Pare de ficar criando esse fundamento através do sofisma. Armas que destroem as fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Armas que vão destruir as fortalezas. E por fim, verdade, a arma que é uma arma aniquiladora da fortaleza. Conhecereis o que? A verdade. A verdade vos libertará. Então vem lá as mentiras, vem o sofisma, o que você faz? Conhece a verdade. A fé vem por ouvir, Romanos 10:17, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então, meu irmão, se encha da verdade, se encha da palavra de Deus, pare de dar atenção para as mentiras bem elaboradas, para esses sofismas que vão nos afastando da presença de Deus. Firme a tua vida na verdade. O que a palavra de Deus diz é isso é a verdade, então é nesse caminho que eu vou. Não importa o que os outros vão dizer, não importa se vão zombar de mim. Não tinha uma música assim, eu quero é Deus, mas eu não sei cantar. Deixa para quem sabe. Melhor assim. Mas eu vou me firmar na verdade. O que importa é a verdade. Se revista da verdade. Pegue a palavra de Deus e entenda que isso aqui é a verdade. Jesus é a verdade. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele é a verdade, esse Verbo é a verdade. Jesus é a verdade. Fique com Jesus, meus irmãos. Não arrede pé da cruz, não arrede pé de Jesus. Como o pastor pregou domingo, insista com Deus. Vamos insistir com Deus nessa noite? Amém? Vamos orar? Eu vou parar por aqui. Tem muita mais coisa para a gente continuar, mas a gente vai continuar. Até a volta de Jesus nós vamos continuar ensinando a verdade. Até Jesus voltar, nós vamos continuar ensinando a verdade para nós, para o nosso coração, para a nossa casa. Se coloque de pé. Vamos ter um momento de oração agora. Eu quero que você feche um pouquinho os teus olhos e você pense um pouquinho. Onde está a resistência espiritual na tua vida? Qual é o mecanismo que você tem usado de resistência espiritual? Todos de olhos fechados. Feche teus olhos. Pense agora na tua vida. Pense agora na tua história. Eu quero que você pense agora um pouquinho com relação à tua família. Eu quero que você pense um pouquinho sobre a tua história agora, a tua história de vida. Aonde você conseguiu identificar nessa noite fortalezas espirituais? Aonde estão esses mecanismos de resistência espiritual que você ainda não venceu, que você ainda não conseguiu romper?
Existem coisas na tua vida, existem áreas talvez aprisionadas dentro de uma fortaleza. Existe ainda algum jebuseu do teu lado, alguém que está caminhando, alguma coisa, algum pecado, algo que você continua alimentando na tua vida, que Deus já falou o ano passado, em 2024, Deus falou para você em 2023, Deus falou para você em 2022, Deus falou para você na pandemia, Deus falou antes da pandemia. Ele disse: abandona esse jebuseu, deixa esse inimigo, marche agora em direção à minha presença. Tire um tempo de jejum, tire um tempo de oração, tire um tempo de santificação, de busca, de compreensão da palavra. Se revista dessa autoridade, desse poder, busque a Deus, invoque o nome do Senhor. Aonde está? Qual é o mecanismo da resistência na tua vida? Qual é a área da tua vida que você ainda não tem resistido, que o inimigo tem levado vantagem sobre a tua vida? Qual é a tua área? Qual é a área? Pense agora. Qual é a fortaleza que tem te sangrado, tem te machucado, tem te ferido? São anos, às vezes, sendo ferido por um inimigo, sendo estocado por ele, sendo machucado. Qual é a área? Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar vocês: sai do teu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. Todos vocês, saiam do lugar, vem aqui na frente. Pegue, você está com a tua família, vem com a tua família. Os intercessores, os pastores vão estar orando por vocês. Nós vamos orar. E se o intercessor chegar, fale qual é a tua fortaleza, qual é o mecanismo, onde está a resistência que você não está oferecendo ou que você está sofrendo. E ele vai orar por você. Mas não deixe ele orando sozinho, não, meus irmãos. Ore juntos, saia, vem bem para frente, ajuda aqui, pastor João. Traga todo mundo, venha. Pegue na mão de quem você ama, vem aqui e diz assim: vamos quebrar essa resistência hoje, vamos destruir essa fortaleza hoje. Nós não vamos mais ficar aprisionados dentro dessa fortaleza. Qual é a fortaleza? Qual é a resistência, meu irmão, que precisa ser quebrado nessa noite? É você e Deus agora. É você olhando para a cruz e dizendo para Deus: Deus, eu não quero mais viver dentro de uma fortaleza, dentro de uma jaula. Escondida a fortaleza, meu irmão. Fale para Deus. Não se omita. Se posicione como homem e mulher de Deus agora. Diga para Deus: Deus, essa fortaleza, esse inimigo, esse pecado tem me sangrado, tem me machucado há anos. Mas eu não quero mais nessa noite ser aprisionado nas mesmas práticas. Eu não quero mais ser encontrado em falta com o Senhor. Eu não quero mais ser algemado, eu não quero mais ser conduzido para dentro de uma fortaleza, de uma prisão, de um cativeiro espiritual, de um cativeiro emocional. O Deus de liberdade está neste lugar. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele está soprando aqui nesse altar, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre tudo que se relaciona ao teu nome. Comece a lançar agora palavras proféticas agora na tua vida. Lance lá no teu futuro, lance sobre os teus filhos, lance sobre o teu cônjuge, lance sobre a tua história. Lance agora flechas espirituais, lance agora flechas proféticas agora sobre o teu futuro, sobre a tua história, sobre o teu caminho. Nós acabamos de cantar e nós vamos cantar de novo, porque Ele é vitorioso. Vitorioso, declare: vitorioso é Jesus. Jesus, Jesus é vitorioso. Que venham ser
casa aí, você que nos acompanha pelo YouTube, também pode colocar qual é a fortaleza. Os intercessores que estão aí no YouTube, no canal da igreja, vão estar orando com você. Você não está sozinho, coloque aí. Diga para Deus para que você quer romper também com essas fortalezas espirituais. Vamos orar, todos de olhos fechados. Mas antes de orar, eu quero fazer 3 perguntas para você. Há alguém aqui que nunca fez uma aliança com Jesus? Todos de olhos fechados. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Você quer entregar a tua vida para Jesus nessa noite? Só levante a tua mão que eu quero orar por você. Diga assim: que eu quero receber Jesus na minha vida. Levante a tua mão dizendo: Jesus, eu quero te receber aqui, amém. Deus abençoe. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Levante a tua mão, você que quer entregar a tua vida para Jesus. Você que está entregando nessa noite a tua vida para Jesus. Você que está assumindo uma aliança com Jesus, levante a tua mão e diga em alto e bom tom, com fé no teu coração. Você que estava afastado, você que estava desviado, você que um dia já teve essa aliança, mas quis quebrar ela, levante a tua mão agora se você quer refazer essa aliança. Deus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero agora ficar com o Senhor, eu não vou mais abandonar o Senhor, eu vou ficar com o Senhor até o fim. Se você se arrependeu, meu irmão, levante a tua mão. Nós vamos orar por vocês. Pode continuar tocando louvor, continue tocando. Deus vai continuar ministrando nos nossos corações. Nós vamos orar. Continue cantando. Sente que Ele é vitorioso, vitorioso. O vitorioso está nesse lugar. Você que precisa de um milagre na família, levante a tua mão. Você que precisa de uma oração pela tua família, levante a mão. Os intercessores vão estar orando com você. Você que precisa de algo na família, Pai, nós estamos diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, nessa noite aprendemos, Pai, que existem fortalezas que são dominadas pelos jebuseus, pelos nossos inimigos, que são às vezes os nossos pecados que nós carregamos. Mas nessa noite, Deus, assim como Davi, teu filho, foi afrontado, nós temos sido afrontados, mas essa afronta chega agora. Dá um basta agora, Senhor, nessas vidas. Toda afronta agora é espiritual, toda resistência espiritual do mal agora sobre a vida dos teus filhos está sendo quebrada agora na autoridade e no poder do nome de Jesus. Deus, nós invocamos o teu nome dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Pai, nós damos um basta agora. Toda perseguição espiritual dentro da nossa casa, nós mandamos embora agora. Todo espírito de divórcio, todo espírito de briga, de contenda, todo espírito de divisão dentro das casas, no meio das famílias, nós desautorizamos agora, expulsamos da nossa vida. Sai em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, espírito de loucura que está dentro das casas, que está oprimindo, toda a opressão espiritual dentro das nossas casas está desautorizada agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Nós invocamos o teu nome aqui, nós declaramos que toda armadilha de Satanás está agora falida, está agora, Pai, está sendo rompida agora. Toda intenção maligna contra as nossas vidas está sendo desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Pai, nós declaramos, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa história, as bênçãos do Senhor, sobre as nossas gerações. Nós lançamos agora flechas proféticas no futuro, Deus, da nossa vida, dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa história, Pai, em nome de Jesus. Todo jebuseu agora vai bater em retirada, todo inimigo de Deus agora vai sair da nossa presença, em nome de Jesus. Pai, nós nos submetemos à tua vontade, nós nos submetemos ao teu querer, nós nos submetemos ao teu agir, nós resistimos agora, Pai, nós levantamos aqui as resistências do Senhor na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus. Pai, agora, Pai, eu quero orar pelo teu povo que precisa de um milagre, do agir do sobrenatural do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos agora por um milagre. Vem, Pai, transformar aquilo que precisa ser transformado. Vem mudar, Pai, diagnósticos aqui nessa noite, Pai. Vem mudar decretos aqui nessa noite, Pai, nessas vidas, Pai. Vem mudar e restaurar corações agora aqui nessa noite, Senhor. Quebra toda a incredulidade, Deus. Quebra toda a dureza, Senhor.
quebra agora todo sofisma, Deus, que seja quebrado todo sofisma, toda mentira bem elaborada, dizendo que nós somos fracassados, derrotados, que nós somos fracos, que nós somos, ó Pai, vermes diante dessa realidade, que essas fortalezas não vão ser transponíveis por nós. Isso é uma mentira. Todo inimigo, toda fortaleza agora está sendo quebrada em nome de Jesus. Nós nos posicionamos aqui, Deus, como filhos do Senhor. Nós buscamos o milagre do Senhor, queremos viver os milagres do Senhor dentro da nossa casa, Senhor. Queremos levar o Senhor para dentro da nossa casa, da nossa vida. Nós não queremos mais andar sozinhos, Deus. A verdade é que nós estamos desesperados pelo Senhor. Vem, se manifesta no meio do teu povo, Deus. Vem manifestar os dons, vem manifestar a cura, vem manifestar o teu poder e a tua graça.